Bom dia. Nesta manhã, quero compartilhar uma palavra que está em Neemias, capítulo 6. Os inimigos tentam intimidar o líder. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias e Getsem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas, e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares. Sanbalate e Getsem mandaram-me o seguinte convite: Vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por essa razão enviei-lhes mensageiros com esta explicação: Estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, porque eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me enviaram este convite 4 vezes, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sanbalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. E nessa missiva estava escrito: Comenta-se entre as nações, e Getsem é testemunha, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo os muros. Dizem também que desejas tornar rei deles. E que, portanto, nomeastes profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem: Há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso, é bom que venha depressa e esclareçamos este assunto. Então mandei dizer: De tudo o que dizeis, nada corresponde à realidade. Tu, do teu próprio coração, é que o inventas. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando as suas mãos largaram a obra, e não se efetuara mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaias, neto de Meetabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: Vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, as portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te nesta noite. Eu, todavia, lhe afirmei: Deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-me no templo tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sanbalate. Eles o seduziram e o subornaram a fim de que me assustasse e intimidasse, para que eu agisse de maneira como planejaram. Então caístes em pecado, e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Então orei: Lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sanbalate estão praticando, e também das más ações da profetisa Noadia e de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. Amém? Aqui nesta passagem de Neemias, fala sobre a reconstrução do muro de Jerusalém. E nessa construção, ao ouvirem Sanbalate, Tobias e Getsem, o árabe, e o restante dos inimigos de Neemias e do povo, ao saberem que Neemias estava erguendo o templo e fechando todas as brechas, ficaram irados com Neemias. Começaram a inventar, dizerem que Neemias estava se proclamando rei em Judá. Porém, mesmo e com essas atitudes, começaram a oprimir o povo. E o povo que estava ajudando Neemias largaram mão de fazer a obra, de reconstruir. Ficaram com medo e pararam de fechar as brechas do muro.
e se uniram a portas fechadas. O que eu quero dizer, e Neemias, ao ir à casa, eles insistiram para Neemias permanecer ali também, em portas fechadas, se esconder do povo. Tentavam amedrontar Neemias, dizendo a eles que eles viriam matá-lo. E Neemias respondeu que ele não fugiria do problema, ele enfrentaria o problema, mas enfrentou o problema pedindo a Deus que fortalecesse a mão dele, que ajudasse a ele a enfrentar o problema e a fechar as brechas do muro. Notamos aqui uma atitude dos inimigos do povo de Deus, ou até mesmo muitas vezes de pessoas que, quando pensamos em fechar as brechas, ou quando estamos fechando as brechas, o inimigo vem e usam essas pessoas para nos amedrontar, para que nós caímos, e muitas vezes, em depressão, em lutas espirituais falsas, mas simplesmente para que paramos de fechar essas brechas. Pois aqui Neemias fala um exemplo disso, que os nossos adversários usam muitas vezes, que é o escarnio. Muitas vezes zombam da nossa fé por estarmos buscando a Deus, buscando em Jesus Cristo, buscando através do Espírito Santo de Deus o fechamento dessas brechas, sendo elas pequenas ou grandes, mas estão sendo fechadas por Deus com jejuns, orações, súplicas e ações de graças ao nosso bom Deus. E o inimigo usa muitas vezes o escarnio, começam a zombar da nossa fé, começam a dizer o que adianta, o que tu está fazendo não vai valer a pena, né? E começam o escarnio, começam a zombar de nós. E também intimidações e até agressões. E muitas vezes o inimigo vem nos intimidar, querem nos intimidar para que não prossigamos, e também nos agridem fisicamente, verbalmente, mas justamente para impedirmos que fechamos as brechas, que levantamos o muro através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. E nisso, eles começam a nos agredir com palavras, tentando nos persuadir, nos desanimar, e também com esgotamento físico e emocional, o cansaço, a depressão e a tristeza. E muitas vezes essas agressões verbais nos levam ao esgotamento emocional, ao esgotamento físico, e também à depressão e à tristeza. Também o inimigo usa muito de boatos, de mal entendimentos e até mesmo calúnias. Começam a espalhar boatos, a tirar as setas inflamadas de Satanás em nossas vidas, em vidas de pessoas próximas, conhecidas, às vezes até mesmo desconhecidas. E também começam a caluniar as pessoas. E também com falsas profecias e batalhas espirituais, revoltas e até sabotagem entre famílias. Eu quero dizer nesta manhã, com estas palavras, com este contexto, com este capítulo de Neemias, que quando muitas vezes estamos fechando as brechas, o inimigo não quer isso aceitar. Ele não quer aceitar que tu se coloca na presença de Deus, porque para muitas vezes eu caído, tem mais serventia na mão de pessoas ou na mão do inimigo do que de pé na presença de Deus. Mas que possamos fazer que Neemias fez. Não corramos do nosso problema, enfrentamos o nosso problema, sejam vícios, sejam qualquer tipo de atrocidades, de problemas, que possamos enfrentar com o nosso bom
Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que não demos atenção às opressões do inimigo, às calúnias, às maldições, às falsas profecias e até mesmo às falsas batalhas espirituais, pois há batalhas que são verídicas, que são verdadeiras, e outras batalhas que é o que o inimigo coloca em nossa cabeça para nos tirar do foco, que é fechar as nossas brechas e levantar um muro sólido na presença de Deus. Amém? Que nesta manhã de domingo possamos lutar contra principados e potestades, contra os espíritos dominadores deste século, e fecharmos as brechas, lutarmos, não fugirmos, e fecharmos as brechas para que o inimigo não nos alcance mais, e não dar mais atenção às palavras maldizentes, aos escarnios que os inimigos de Deus, aliás, que os inimigos da obra de Deus, a obra de Deus é essa, ele faz em nós a transformação, o geramento de frutos, mas o fruto do Espírito Santo de Deus, que são a benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e o acima de todos o amor. E contra estes frutos não há lei. Então que possamos fechar as brechas, lutar com jejuns e orações para fechar as brechas e com a consagração à leitura bíblica, pois ela é um manual de instrução para vivermos e passarmos pelas provações junto na presença de Deus. Amém? Tenha um bom dia.